Olá, meu nome é Angélica, eu sou nutricionista e desde que me tornei mãe eu venho estudando profundamente sobre educação infantil e sou apaixonada por esse assunto. Este é um estudo sobre o livro da Jane Nelson, Disciplina Positiva. Eu queria começar falando um pouco sobre paradigmas, contando a experiência que os cientistas fizeram com macacos. Eles colocaram 5 macacos dentro de uma jaula e na jaula eles disporam uma escada. Sobre a escada eles colocavam uma banana. Quando eles colocavam as bananas em cima da escada, os macacos já olhavam banana e saíam correndo tentando subir para pegar a banana. Só que subia um macaco de cada vez. Quando um deles conseguia subir e pegar as bananas, os outros macacos recebiam um jato de água fria. Então, essa foi a primeira vez. Na próxima vez, de novo, os macacos subiram, tentaram subir na hora que os cientistas colocaram as bananas. E o primeiro macaco pegou a banana e os outros receberam um jato de água fria. Foi assim até que chegou um momento que, quando os cientistas colocavam as bananas, os macacos tentavam subir, os outros macacos batiam naquele que estava subindo, porque eles não queriam receber o jato de água fria. E aí nenhum deles pegava as bananas. Então, todas as vezes que os macacos tentavam subir para pegar a banana, os outros batiam neles. Chegou um momento que nenhum macaco tentou mais subir para pegar as bananas, apesar delas estarem lá disponíveis. E aí os cientistas trocaram um dos macacos. Quando o macaco novo chegou e os cientistas colocaram as bananas sobre a escada, esse macaco novo tentou subir para pegar a banana e os outros macacos começaram a bater nele. E aí ele ficou sem entender, saiu, não pegou a banana e ficou esperando. Na próxima vez, ele tentou novamente subir para pegar as bananas e os macacos bateram nele novamente e ele sem entender o que estava acontecendo. Foi indo até que ele também não tentou mais subir para pegar as bananas, apesar de não saber o porquê que ele estava apanhando e o que acontecia se pegasse as bananas. E aí os cientistas trocaram outro macaco, colocou um outro macaco novo. Quando chegou o macaco novo, viu as bananas, ele tentou pegar as bananas. E aí todos os macacos começaram a bater nele, inclusive aquele que não recebeu o jato de água. E aí chegou um momento que esse macaco também não tentou mais pegar as bananas. E eles trocaram todos os macacos. E aí, mesmo assim, mesmo sem saber, eles não pegavam as bananas, mesmo sem ter recebido o jato de água fria. Então, nenhum desses novos macacos tinham recebido o jato de água fria e eles não tentavam pegar as bananas. E assim são as nossas crenças, nossos paradigmas. Muitas vezes a gente recebeu esses paradigmas na infância e nós reproduzimos eles sem nem mesmo saber o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo isso. Assim é a criação dos nossos filhos. E as coisas mudaram muito, o tempo passou. O nosso cenário atual é muito diferente daquele que os nossos pais, os nossos avós criaram a gente. Então, naquela época, as crianças eram submissas aos adultos, mas também a mãe era submissa ao pai, o pai era submisso ao patrão e tinha um baixo acesso à informação. Né? Então, para nossas mães, nossos pais, buscar informação sobre educação de filhos, eles tinham que procurar uma biblioteca, uma universidade, né? Um professor, e era uma coisa muito mais escassa, né? Muito mais difícil. Hoje, nós não somos obrigados mais a ser submissos em nenhuma relação. Nem o pai ao patrão, nem a mãe ao patrão, nem a mãe ao pai. E as crianças veem isso, né? Então, elas não têm esse modelo mais para seguir. Por isso que as crianças hoje, elas não são chamadas mais de obedientes, né? As crianças de hoje são desobedientes, né? Mas é todo um cenário que mudou.
E a gente tem um outro fator que deveria facilitar, né, esse cuidado com as crianças, que é o alto acesso à informação. Então, você pode baixar um livro no seu celular, você pode ler um post no Instagram, no Facebook. Então, a gente tem um acesso enorme à informação. Outra coisa que mudou drasticamente a forma de criar os filhos foi que as crianças, elas não são mais necessárias para a sobrevivência da família, como era antigamente. Então, a criança às vezes ajudava na lavoura, ela tinha os afazeres domésticos, tinha obrigação de muitas coisas, né, na ajuda na casa e na vida dos pais. Hoje em dia, isso não é mais a realidade da maioria das famílias. As crianças podem viver a infância, mas foi roubado esse senso de pertencimento, de necessidade delas. E aí a gente tem que criar estratégias para que elas se sintam pertencentes e importantes na nossa vida, na vida cotidiana. Aí eu queria falar um pouco sobre os modelos de criação dos filhos que a gente tem presente na nossa sociedade, né? O autoritarismo, a permissividade, a negligência e a disciplina positiva como uma ferramenta que pode ser usada, né, em detrimento dessas outras. Então, na permissividade, a gente tem uma alta gentileza e uma baixa firmeza. Essa gentileza também pode ser falada como amor percebido. Então, ela tem uma baixa firmeza e um alto amor percebido. Ao contrário dela, o autoritarismo está no outro extremo, tem uma alta firmeza e uma baixa gentileza. Então, o amor percebido muitas vezes é baixo, né? Então, o filho não se sente amado, apesar dos pais amarem muito os filhos. Na negligência, nós temos uma baixa gentileza e uma baixa firmeza, né? Então, a criança fica totalmente desprotegida. E na disciplina positiva, a gente tem uma alta gentileza e uma alta firmeza. Então, a criança está ali no caminho, né, sendo guiada pelos pais com muito respeito, né? Então, a criança tem igual valor aos pais. Elas não são iguais aos pais, mas elas têm o mesmo valor, né? Então, são respeitadas, o respeito é mútuo. E aí, os resultados desses tipos de criação? Os resultados do autoritarismo: nós temos um bom rendimento escolar e poucos problemas de comportamento, apesar de criar crianças e adultos mais submissos, né, que não têm voz ativa, que é um problema imenso para a nossa sociedade, né? Então, a gente não quer pessoas que sejam apenas obedientes, né, que não tenham voz ativa. A gente quer pessoas que consigam seguir as regras, mas que tenham a sua voz também, que elas coloquem a sua voz, a sua vontade. Habilidades sociais pobres, baixa autoestima. Então, a criança tem uma baixa autoestima porque tudo depende do outro, tudo o outro que decide, né? Então, ela fica ali, não valho nada porque minha voz não é ouvida. Alto índice de depressão, ansiedade e estresse, que são doenças que estão muito prevalentes na nossa sociedade hoje, né? O Brasil é o segundo país no uso de medicação para esse tipo de doença no mundo, com maior consumo. A motivação é externa, então a criança não faz aquilo porque acha certo ou porque é inapropriado, mas sim porque o outro está vigiando. Se ela faz isso, ela recebe um castigo, ela recebe uma recompensa, né? Por exemplo, na nossa sociedade atual seria a multa, né? Então, as pessoas não seguem as regras de trânsito porque são as regras de trânsito, e sim porque se elas não seguirem, elas levam uma multa. Se não tiver nenhum tipo de fiscalização, elas simplesmente ignoram as regras. Essa motivação é externa, depende do outro estar controlando. Na permissividade, a gente pode ter um baixo rendimento nos estudos, porque a criança, né, ela não é incentivada a estudar, ela pode fazer aquilo que ela deseja, então se ela não quiser estudar, ela não estuda. Comportamentos antissociais, muito apego às coisas materiais, já que ela recebe muito aquilo que ela deseja. Não tem tolerância à frustração, então a criança, ela desde pequena, ela vai se frustrando aos poucos
pequenas frustrações para a gente, mas que são grandes frustrações para ela, e aí no decorrer da vida ela se torna resistente às frustrações, tem tolerância às frustrações. E não acham que podem realizar coisas por si mesmos, porque os pais são super pais, super mães, e sempre estão ali para fazer aquilo que a criança necessita por ela. A disciplina positiva, a gente tem outros resultados, melhores resultados, né, já que a gente tem autodisciplina, habilidade de resolução de problemas, responsabilidade, boa autoestima e a motivação interna. Então a criança faz aquilo porque ela acredita que é o certo a fazer, que é o melhor a fazer, que é mais respeitoso para todos os envolvidos. Né? E a gente acha que vai chegar nesses fatores positivos aqui somente criando, sem estratégia, sem planejamento, e não, a gente sabe que isso não acontece. Né? Então a disciplina positiva dispõe de ferramentas para que essas habilidades sejam desenvolvidas. E então, eu queria que você refletisse agora qual modelo você foi criado, né? Você quer manter esse modelo com seus filhos? Você acha que foi o melhor resultado que poderia ter sido alcançado? Muitas vezes a gente escutou essas frases, né? E a gente se sentiu mal por isso, a gente não se sentiu bem, né? Nenhuma criança ouve, vai se chorar, vai apanhar e se sente bem, se sente muito mais ameaçada, né? Vai apanhar para aprender. Então, se eu preciso de um castigo físico, a criança não se sente bem apanhando, né? E aí ela vai se comportar melhor. E a gente vai aprender mais sobre isso nos capítulos posteriores. Essa criança não tem jeito, se não fizer o dever de casa, vai ficar de castigo mesmo. E muitas vezes a gente acaba replicando isso, porque a gente não tem outras ferramentas, a gente não desenvolveu outras ferramentas. Eu gostaria de agradecer se você ficou até o final da aula. E se você quiser acompanhar, vão ter outros vídeos sobre o livro da Disciplina Positiva da Jane Nelson. Muito obrigada. Até mais.